Agora sim. Agora, né? Então, bom dia. Novamente, vamos dar início. Como eu estava comentando, essa aula é uma aula de continuação da aula anterior, tá? É uma aula que vai ver... O tema são propriedades do concreto no estado endurecido, tá? A gente vai continuar os temas aqui da aula passada. Bom, então, só uma recomendação, peço que quem entrou depois, que eu já tinha comentado a respeito, por favor, dê o bom dia lá no chat, que o chat fica gravado, para que a gente possa, na sequência, dar a presença, tá? Bom, pessoal, então, e fiquem à vontade para quando tiverem perguntas, lembrando que só o ambiente é virtual, vocês podem aí a qualquer momento desbloquear o telefone, o microfone e fazer a pergunta aqui em voz, tá? Quem não quiser pode fazer a pergunta também usando o chat, tá? Eu particularmente até prefiro que seja em voz. Bom, então vamos lá. Como propriedades no estado endurecido, né? Nós separamos aqui propriedade de massa específica, de resistência à compressão, resistência à tração, módulo de elasticidade, módulo de deformação, propriedade de fluência e a última propriedade de retração, tá? E aí, a aula de hoje, a gente vai falar, né, mais detalhadamente sobre cada um dessas 6 propriedades, ok? Bom, então, primeira propriedade é a massa específica, tá? A norma que versa sobre a massa específica do agregado, desculpa, do concreto, é a NBR 9778, tá? Lembrando que a gente tem massa específica tanto no estado fresco quanto no estado endurecido, tá? E essa norma, ela traz a definição de 3 tipos de massa específica, tá? Traz ela a massa específica da amostra de concreto seca, tá? Fala também da amostra específica de concreto saturada em água e uma última definição, massa específica real, tá? Definição, então, massa específica, vocês conhecem, é massa sobre sólido, né? A massa do material sobre a massa do material sobre o volume de sólidos, perdão. E as distinções aqui é só com relação aos poros que eles excluem. Por exemplo, a massa específica seca é aquela onde eu vou pegar o concreto, o corpo de prova do concreto, vou secar completamente, tá? E vou medir aí o seu volume da amostra, incluindo os poros permeáveis e impermeáveis, tá? A massa específica da amostra saturada é aquela que se considera o material saturado, né? É uma relação entre a massa saturada do material e o volume total, incluindo poros permeáveis e impermeáveis. E a massa específica real é a massa do material seco e o seu volume, excluindo os poros permeáveis, tá? Na realidade, quando a gente vai fazer o procedimento de ensaio, que deve ser visto aí nas aulas práticas, pelo menos comentado, né, vocês vão ver que tem uma característica que, para a gente poder medir esse volume, a gente vai colocando o corpo de prova dentro de água e mede esse volume pela balança hidrostática, tá? Então, é uma balança que tem um ferrinho dentro, no fundo dela, com um cesto, e a gente coloca dentro desse cesto o corpo de prova, né? E aí a gente tem a questão do empuxo, que é diminuído, ou seja, uma maneira lá de se medir o volume, tá? Por que é importante a gente medir essas massas específicas, pessoal? Porque, na realidade, quando a gente for fazer
o concreto, a depender da massa específica que a gente obtiver como resposta, ele tem uma classificação. O concreto é considerado leve quando sua massa específica seca é menor do que 2.000 quilos por metro cúbico. Ele é considerado normal quando a massa específica seca fica entre 2.000 e 2.800, e pesado quando a massa específica seca é acima de 2.800 quilos por metro cúbico. Tá? Na realidade, existem concretos especiais, né, que você especifica a massa específica. Por exemplo, existem especificações de concreto leve, onde você tem que atingir uma massa específica máxima, tá? Então, concreto leve, às vezes o cara coloca lá, ó, eu quero um concreto de massa específica de 1.700 kg por metro cúbico. E aí você precisa buscar maneiras de atingir essa massa específica. A maneira mais usual, a mais correta, né, a mais fácil de se atingir, é você trocar o agregado por um agregado leve, né? Lembrando que o agregado, lembra lá que nas aulas passadas a gente comentou sobre o traço, que é a proporção desse material em massa ou volume. Ele ocupa o maior volume, né, do concreto em si, né, o volume, a parte volumétrica do concreto, em sua maioria, é areia e brita. Então, se eu conseguir trocar areia e brita por uma areia e brita natural, mais leve, né, de massa específica desse material leve, eu consigo reduzir, portanto, a massa específica seca do concreto. Pergunta para os alunos: alguém lembra valores típicos de massa específica de agregados que a gente comentou nas aulas anteriores? Por favor, quem lembrar, ou põe no chat, ou abre aí o microfone e responde. Valores típicos de massa específica de agregado. Quem é que lembra? Quem é que pode dar uma dica aí para mim? Estão todos aí? Ninguém quer se manifestar? Vou ajudar aqui, então, tá? Que valores vocês acham que seria mais próximo de massa específica? Um valor de 2.600 quilos por metro cúbico ou um valor de 1.500 quilos por metro cúbico? Estou falando massa específica do agregado, nesse momento. Quem é que poderia aí se manifestar e dizer qual é o valor? Se ninguém disser, eu vou escolher um aqui. Ninguém? Então, eu vou fazer uma pergunta direta aqui. O primeiro nome que aparece para mim aqui é Alexandre Carneiro. Alexandre Carneiro, que é o nosso bolsista, Lucas? Lá do... não. Não, professor, Conrado, o outro. O outro é Conrado. Alexandre, tá por aí? Oi, professor. Você poderia tentar responder essa pergunta que eu fiz? O senhor pode responder, pode falar de novo? Qual é a massa específica que você acha que mais se assemelha da massa específica de um agregado natural, típico da nossa região? Uma massa específica de 2.600 kg por metro cúbico ou uma massa específica de 1.500 kg por metro cúbico? Eu acho que 2.600. 2.600, exatamente. Então, você vê... São areias naturais, né, professor? Naturais. Areias naturais, britas naturais, eles se assemelham a esse valor. Pedregulho, né? Pedregulho, exatamente. Muito bom, muito obrigado. É isso mesmo. Então, você vê que a grande maioria dos agregados, eles ficam nesse valor aí de 2.600, 2.700 quilos, tá? O valor que eu falei de 1.500 é massa unitária, né? É aquela onde eu estou aí incluindo no volume os vazios, permeáveis e impermeáveis. Aí aumenta o volume, diminuo, na realidade eu faço diminuir a quantidade de agregado em determinado volume, porque eu incluo o volume de vazios impermeáveis e permeáveis,
e aí o valor, obviamente, da massa específica, da massa cai, né? Da massa unitária cai, tá? E concreto pesado é aquele que tem massa seca, massa específica seca do concreto acima de 2.800, tá? Então, Lucas, por favor, onde foi que parou? Caiu quando eu estava falando de concreto pesado aqui, né? Exatamente, acho que já tinha terminado o concreto normal. Para mim começou a travar um pouquinho antes, mas os alunos começaram a comentar, já era concreto pesado. Não, enfim, eu estava falando que o concreto pesado é aquele de massa específica acima de 2.800, e é aquele que o uso dele é em balística, é quando eu quero me proteger de raio-x, por exemplo. Eu uso um agregado pesado, um agregado que tem massa específica acima aí de 3.000 quilos, vou para 3.000, 3.200 quilos, por exemplo. Um agregado oriundo de escória. A gente tem aqui na nossa região o resíduo, o agregado siderúrgico, né, um resíduo da produção do aço lá, a escória, tem bem aqui na CSP, e é o agregado siderúrgico que a gente usa para produzir esses concretos, ok? Bom, a norma que nós usamos para fazer o projeto, né, o projeto das estruturas de concreto NBR 6118, é a norma que traz os procedimentos, e é uma norma, pessoal, por isso que é importante eu saber qual é a massa específica, porque é uma norma que ela só funciona, né, para concretos de massa específica seca entre 2.000 e 2.800, ou seja, ele é um concreto de massa específica normal, tá certo? É um concreto que funciona aí para massa específica normal. E o interessante é que essa norma, ela diz o seguinte, ó, em não se conhecendo a massa específica real, ou seja, a gente pode medir pelo procedimento da NBR 9778, mas você pode aí adotar um valor, tá? Então, adota-se para um concreto simples 2.400 quilos por metro cúbico. Eu, particularmente, sou um pouco mais conservador, eu gosto de 2.350 para os nossos concretos aqui, é o valor que eu acho que mais se enquadra, tá? Mas a norma fala em 2.400 quilos por metro cúbico. E o concreto armado ou protendido, você coloca uma taxa de armadura a mais de 100 a 150 quilos por metro cúbico, tá? E aí você vai para o concreto armado nos famosos 2.500 quilos por metro cúbico, tá? Então, concreto simples, sem armadura, 2.400, 2.350, tá? Concreto armado ou protendido, ou seja, adicionando a armadura, vou adicionar de 100 a 150, então eu vou lá para os 2.500 quilos por metro cúbico, tá certo? Esse é o que especifica a norma de procedimento de cálculo, né, de projeto de estruturas NBR 6118 de 2014. Ok? Bom, vamos passar para outra propriedade, então, resistência à compressão. Resistência à compressão, pessoal, é a propriedade mais mensurada, por isso que a gente diz que é a propriedade mais importante do concreto no estado endurecido. Por quê? Porque a gente correlaciona muito a resistência à compressão a outras propriedades. Inclusive, a nossa norma de cálculo, a gente vai ver isso na próxima aula teórica que a gente vai ter sobre o assunto, que é a parte de dosagem. Existe uma propriedade aí chamada FCK, que é a propriedade no estado endurecido, é uma resistência característica de compressão, tá? Onde a gente relaciona muito a qualidade do concreto a essa propriedade. Lembrando que resistência à compressão é só uma propriedade mecânica, certo? Ela não é uma propriedade aí de durabilidade, embora a gente correlacione, tá? Então, resistência à compressão nada mais é do que a resistência que esse concreto resiste, né? O quanto ele resiste a um esforço de compressão axial
em CPs, no nosso caso, CP cilíndrico, tá? Então, as normas que acompanham essa propriedade, NBR 5738, que é a norma de moldagem e cura de corpo de prova. Na sequência, a gente vai fazer a ruptura, que é a NBR 5739, e na sequência ainda a gente tem a norma de preparo e controle e recebimento desse concreto, que é a NBR 12655. Nós vamos comentar bastante sobre essa norma, e existe uma classificação de grupos de resistência, que é a NBR 8953, que ela faz a distinção entre o concreto considerado concreto dito de resistências convencionais, que é até 50 MPa, e os famosos CAD, CAD. Tá? O CAD aí quer dizer concreto de alto desempenho. Tá? Então, novamente, lá na disciplina de concretos especiais, vocês vão ter aí a oportunidade de ver como se faz o procedimento de dosagem de um concreto com um concreto de alto desempenho, né? Eu quero fazer um concreto de 100 MPa, concreto de 80 MPa. O procedimento de dosagem não é o mesmo de um concreto convencional, tá? Então, essas são as normas que norteiam, tá? Procedimento de moldagem, isso é para aula prática, mas não custa nada a gente mostrar aqui. Aqui no Brasil, nós moldamos corpos de prova cilíndricos. Quem for trabalhar na Europa, e eu acho que nos Estados Unidos também, eles usam lá corpos de prova, uma parte da Europa, né, nem toda a Europa, eles usam lá corpos de prova cúbicos, geralmente de aresta 5. Desculpa, 15, de aresta 15 centímetros, tá? Nós aqui no Brasil, o Brasil todo só usa corpo de prova cilíndrico, tá? Então, esses cilindros, eles têm dimensão ou 10 centímetros de base por 20 centímetros de altura, e em concretos massa, o pessoal, às vezes, em função do diâmetro do agregado, eles fazem concreto 15 centímetros de base por 30 centímetros de altura. Não sei se vocês se recordam, quando a gente viu a argamassa, nós falamos na ruptura de argamassa e falamos também no teste de resistência do cimento. Lá a gente usa CP cilíndrico também, 5 centímetros de diâmetro por 10 centímetros. Então, se vocês observarem, sempre a relação altura, diâmetro, ela é uma relação no valor de 1, tá? Se eu tiver valores diferentes, existem fatores de correção, tá? Que a gente usa em função da geometria desse CP, ok? Bom, o procedimento, sim, aí por que eu uso uns o diâmetro maior, outros o diâmetro menor? Eu uso esses diâmetros diferenciados em função do tamanho do agregado, pessoal. Então, existe uma relação entre o diâmetro do agregado e o diâmetro do corpo de prova. Essa relação é, no máximo, 3. Tá? Então, na realidade, é o contrário. É a relação entre o diâmetro do corpo de prova sobre o DMC, que é a dimensão máxima característica do agregado. Então, por exemplo, um CP de 10 centímetros de diâmetro, tá? Ou seja, 100 milímetros de diâmetro, se eu divido aí por 3, eu vou ter 33 milímetros o valor vai ser 33 milímetros, né? O resultado, 100 dividido por 3. Ou seja, com esse concreto aí, a gente consegue, com esse CP, né, com esse corpo de prova, a gente consegue, é permitido você moldar concretos que utilizem agregados de dimensão máxima característica até 33, tá? A gente não tem nominalmente 33, mas tem 32,5, tá? Então, 32,5 já é um agregado grande. A partir de 32,5, o corpo de prova que eu tenho disponível para moldar já é o CP 15 por 30,
Então, esse aqui é mais para concreto massa, concretos que eu vou precisar que eu uso diâmetros maiores, né? Vou usar diâmetros aí de 60, 63 milímetros, 50 milímetros, etc. Tá? E aí eu uso esse CP maiorzão aqui. Procedimento de moldagem dele. Se eu for usar o adensamento manual, estão vendo essa haste aqui, ó? Essa haste aqui é a mesma haste que a gente usa para fazer o slam, tá? Ela tem 60 centímetros de comprimento e tem 1,16 centímetros de diâmetro, tá? O diâmetrozinho dela é pequeno. Se eu for usar essa haste aqui, que é o adensamento manual, no CP 10x20, que é esse da foto, tá? Eu faço em 2 camadas de 12 golpes. Então, eu boto primeiro até metade do corpo de prova, dou aqui 12 golpes distribuídos, aí complemento com a segunda camada, dou mais 12 golpes, faço o arrasamento, transporto o CP para um lugar plano, cubro essa superfície para ele não perder água e deixo ele lá em cura, né? Uma cura inicial. Coloco geralmente uma lona, tem gente que leva para dentro já de uma câmara úmida, né? Protegido do sol, protegido do vento. E aí, geralmente, com 24 horas, esse corpo de prova ele já está endurecido. E aí, se vocês observarem bem aqui, ó, nesse canto, vocês vão ver que aqui tem um parafuso, um parafuso roscado com a porca. E aí você desenrosca esse parafuso, essa forma abre. E aí, quando essa forma abrir, você vai lá e retira o teu corpo de prova cilíndrico, que vocês vão ver aqui na foto seguinte, tá? Se for 15x30, são 3 camadas de 25 golpes, tá? Então, em vez de fazer em 2 camadas, como é o 10x20, você já vai ter que fazer em 3. O adensamento mecânico, pessoal, é quando eu uso o vibrador agulha, tá? Então, eu vou inserir lá dentro o vibrador agulha. Se o CP for 10x20, é uma camada, ou seja, eu vou encher ele todo, pego o vibrador, meto o vibrador lá dentro, deixo ele vibrando, eu vou ver borbulhas, que é o ar saindo, o ar dando espaço ao material concreto que está sendo inserido lá dentro, tá? E aí, quando parar de borbulhar, eu retiro e faço o acabamento, como vocês estão vendo aqui, ó, uma colherzinha de pedreiro, deixo aqui bem arrasado, bem liso, tá? Se for 15x30, são 2 camadas, tá? Então, eu boto primeiro 15 centímetros de concreto, vibro, aí depois complemento com outra de 15 centímetros e vibro a segunda camada, ok? Bom, muito bem. Aí, esse CP, ele vai ficar em cura, tá? Como eu tinha comentado, essa cura, ela pode ser uma cura submersa, eu vou pegar o CP e mergulhar dentro de água. Essa cura pode ser uma cura úmida, eu vou botar dentro de uma câmara de cura, onde a umidade relativa lá é 95% acima, tá? Controlo a umidade, alguns controlam a temperatura também, e deixo lá até a idade de ensaio. Geralmente a idade de ensaio é 28 dias, é a idade de referência, tá? 4 semanas. Então, com 4 semanas, você vai tirar esse CP da cura e vai, primeira coisa a fazer é fazer o nivelamento da superfície. Porque quando eu faço esse acabamento aqui, pessoal, aqui, ó, por mais que eu me esmere de deixar isso o mais retinho possível, eu não consigo. Tá? Sempre vai ficar uma parte ali rugosa, uma parte ondulada. Aí eu preciso o quê? Preciso deixar isso perfeitamente nivelado. Vocês estão vendo aqui os meus dedos, né? Eu vou ter aqui uma parte mais baixa, uma parte mais alta, e eu preciso deixar isso aqui tudo da mesma altura. Tá? Para quê? Para que quando eu colocar a pressão, ela seja distribuída totalmente na superfície do CP, que é a superfície cilíndrica, né? A área que eu vou ter lá é o πd2/4, tá? Onde o D aí é o diâmetro. Existem 3 técnicas básicas de nivelamento de superfície.
A primeira é o capeamento, consiste no revestimento do topo do corpo de prova com uma fina camada de um material, geralmente a gente usa enxofre, tá? Então, são barras, ele vem em pedaços que você põe num caldeirão, aquece e deixa ele liquefeito, tá? Por que o enxofre é muito utilizado? Porque você deixa ele liquefeito, de forma que você coloque dentro de um recipiente, ó. O recipiente é esse, tá? Então tá aqui o recipiente para o CP 5 por 10, então esse diâmetro aqui é 5. Esse daqui é o 10 por 20, ó, e esse aqui é o 15 por 30. Então, vocês estão percebendo que isso aqui tem uma cava, né? Ele tem aqui um buraco aqui. Esse buraco aqui é o que a gente preenche com enxofre. Então, você liquefaz o enxofre, pega com uma concha, joga aqui dentro, pega o corpo de prova, encosta nesse V, tá? Então, você pega o corpo de prova. Então, supondo que essa garrafa seja o corpo de prova, você vai encostar no V aqui e desce. Então, quando você fizer isso, você vai tocar aqui a superfície, tá? O enxofre vai preencher todo o espaço vazio que tem nesse corpo de prova. E o legal do enxofre é porque você conta até 5, 1, 2, 3, 4, 5, pronto, ele já está apto a ser removido, tá? Então, você simplesmente pega o CP e levanta o CP, ou quando você levanta, geralmente essa base ela vem grudada, aí você dá uma batidinha de leve e ela cai, tá? Então, o CP ele já fica com o aspecto de estar revestido. E aí você pegou o CP, fez desse lado de cá, aí você pega, vira, faz do outro lado, encosta, desce, tá? E aí você faz o procedimento do capeamento. Esse procedimento aqui, pessoal, ele está em desuso, tá? Por que ele está em desuso? Porque o enxofre, ele é muito ruim de se trabalhar em função da periculosidade dele, tá? Então, é um material que é tóxico, tá? Traz problemas respiratórios, a pessoa pode, inclusive, adquirir câncer, quem trabalha repetidamente disso, né? Lá a gente tem na UFC, mas a gente faz especificamente para o CP 5 por 10. A gente só faz para esse daqui, ó, esse 5 por 10 aqui, porque inclusive a norma nem mudou ainda, colocando as outras técnicas, né? No que a gente mais gosta, que é a retificação. É a que vocês vão ver nas fotos mais lá para frente, tá? Mas ele está praticamente em desuso, tá certo? Bom, é isso aqui eu já tinha comentado. A espessura da camada não pode exceder 3 milímetros, não excede, porque esse aqui é um gabarito, tá? Fica no máximo essa espessura. Deve ser utilizado dispositivo auxiliar denominado capeador, que garanta a perpendicularidade. Esse aqui é o capeador, ok? Bom, a outra técnica é usando bolachas de neoprene, tá? O que são as bolachas de neoprene? Neoprene é esse disco aqui, é um disco de borracha. Essa borracha não é qualquer borracha, é uma borracha de neoprene de dureza Shore, que é um tipo de dureza, 80 acima, tá? Então, se você fizer o teste de dureza com o durômetro em cima da borracha, ela tem que aguentar aí esse índice 80 para cima. Então, você pega essa bolacha, uma bolacha, lá deve ter aí uns sei lá, acho que talvez não chega nem a 1 centímetro de espessura, um 0,8 centímetros. Você coloca nessa capinha aqui, ó, que se chama capeador, e coloca no topo e no fundo do corpo de prova, e leva esse conjunto para a máquina. Ou seja, você não precisa fazer nada, só pega a bolachinha, põe em cima, põe embaixo, né, e leva o conjunto para a máquina. Vantagem que você viu que é muito prático, né? Vocês viram que é extremamente prático isso aqui. Agora tem uma grande desvantagem que é o custo e o desgaste, porque
essas bolachas aqui, o recomendado é que você tenha o uso de, no máximo, 300 vezes para a dureza Shore 80, certo? Então, a cada 300 rupturas, você tem que arrancar essa borracha que fica aqui dentro do capeador, você tira ela daí de dentro, joga fora, descarta adequadamente, põe uma nova bolachinha dentro, tá? Então, isso traz um custo bem elevado. Eu não sei precisar para vocês quanto custa isso daqui, mas eu lhes garanto que se leve em conta, é um custo razoável, tá? Nós temos lá no nosso laboratório dos materiais da UFC, tanto para, nós temos lá de 20, a de 10 centímetros de diâmetro, e temos a de 5, essa de 15 aqui a gente não tem, tá? E o que a gente mais usa lá, pessoal, é a retificação. E aí, para poder fazer retificação, eu preciso de uma máquina que se chama retificadora, tá? Então, vocês estão vendo a retificadora aqui vertical, onde o corpo de prova ele entra aqui, ó, e aí essa retificadora, ela vem, lembra lá o exemplo que eu dei das pontas dos dedos? Então, a retificadora vem e faz aqui um leve corte da ordem aí de 1, 2 milímetros. Se eu tiver desníveis maiores, eu vou passando a retificadora aos poucos. Então, ela vai lá, faz um corte para deixar tudo igualado, tá? Então, essa é uma vertical e essa é uma horizontal, ó. Isso aqui é um corpo de prova, ó. Isso aqui é um corpo de prova, tem aqui esse atuador pneumático que trava o corpo de prova, e isso aqui é um disco diamantado, no carro o CP está assim, aí o disco vem e faz o corte milimétrico aqui, retificando, deixando as pontas dos dedos aqui todas igualadas, tá? E aí eu consigo manter planeza, uma perpendicular à outra, que é uma coisa que eu preciso ter, e a superfície toda lisa, tá ok? Bom, depois que eu faço a retificação, o tratamento da superfície, por qualquer uma das técnicas, aí eu pego o CP e jogo na máquina. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, esse CP ele está somente retificado, ó, tá? Então não tem nenhum dispositivo aqui, como enxofre ou bolacha de neoprene e tal. Essa é a técnica que a gente mais usa lá na UFC. É a mais econômica, né? Você compra uma máquina e ela só fica cortando, você dando manutenção. Então você pega o CP, joga na máquina, e aí, nesse caso aqui, uma máquina digital, a máquina vai te dar o quê? A máquina calcula a força, tá? Existem máquinas que te dão valores aí em quilonewtons, ou tonelada força, ou quilograma força. Depende da máquina, depende do tipo de máquina e da configuração. Até esses aqui tem até configurações que vocês podem fazer, tá? Tem indicador digital e tem um indicador analógico por arrasto, ó. Então, esse aqui é são dois, estão vendo aqui que são dois ponteiros, tá? O ponteiro vermelho indica a carga máxima que o CP aguentou. Então, esse ponteirinho, você vai aplicando carga e ele vai marcando a carga, aumentando, até que chega um determinado momento que o CP rompe. Vocês estão vendo aqui, ó, o CP rompido, ó, esse aqui normal, ele rompeu, ó. Fissura vertical, tá? Ele rompeu. Então, o CP rompeu, aí o ponteiro que marca a carga no instante, ele diminui. E como é que você sabe qual foi a carga máxima? Divide o ponteiro de arrasto, que é esse vermelho aqui. Aí você vai lá e olha qual é a carga máxima marcada e considera na tua conta. Aí tu vai lá ver a carga e divide pela área. Pergunta do Wagner Lima. Professor, em relação ao capeamento do corpo de prova com enxofre, no arquivo disponibilizado no SIGA, tem no máximo 2 milímetros, e você falou que pode ser até 3 milímetros. Uma possível questão, considero qual valor? Arquivo disponibilizado no SIGA, eu não sei que arquivo foi esse. Foi um arquivo das aulas práticas, foi?
Esse valor de 3 milímetros, eu acho que a gente teria que dar uma olhadinha na norma para fazer o relatório, né? Pessoal, temos que dar uma olhadinha nessa norma aqui, ó, NBR 5738, que é essa daqui, 5739, que é a norma que versa sobre o ensaio de compressão do corpo de prova cilíndrico. Essa norma, ela traz lá comentários. A norma prática foi 7215. Bom, então nós estamos falando de coisas distintas, tá? A NBR 7215 é de cimento, exatamente. Resposta aí do Francisco Inácio. 2 milímetros é para o ensaio de resistência à compressão do cimento, que é a NBR 7215. E a norma de concreto é a NBR 5739, tá certo? Então, os 3 milímetros é para concreto, que é na NBR 5739. Então, pronto, está respondido. Beleza, Wagner? Respondido sua... Pronto, já disse eu. Vamos continuar. Ok? Então, a máquina te dá o valor de resistência à compressão, você simplesmente divide pela área e você tem o valor da tua tensão de ruptura do CP, consequentemente é o que a gente chama de resistência à compressão do concreto. Certo? Essa resistência à compressão, pessoal, ela tem uma unidade que a gente usa, que é megapascal, MPa, tá certo? 10 a sexta pascal, tá certo? Então, dica para vocês nunca se enrolarem em fazer conta para chegar no valor em megapascal. Aqui no numerador, coloca a carga em Newton. Aqui no denominador, coloca a área em milímetro quadrado. Então, Newton por milímetro quadrado é igual a 1 megapascal. Tá ok? Então, cuidado com as transformações. Como eu digo, tem máquina que ele te dá o resultado em tonelada-força. Aí você vai ter que transformar tonelada-força para Newton, certo? E fazer a conta da área e tal. Existe, no passado, e às vezes vocês ainda encontram isso em alguns projetos, principalmente daqueles profissionais mais experientes, né, aqueles profissionais que se formaram há mais tempo, do valor em quilograma-força por centímetro quadrado, tá? Em vez de você usar aqui megapascal, alguns profissionais ainda usam quilograma-força por centímetro quadrado. Vocês têm que transformar isso para megapascal, tá? A transformação de quilograma-força por centímetro quadrado para megapascal, ele se dá de uma forma bem simples, bastando você dividir pelo valor da gravidade, 9,81, a maioria das pessoas arredonda dividindo por 10, tá? Mas assim, se te pedirem um valor à risca, tá certo? Você vai ter que fazer a conta correta para poder fazer as transformações. A minha sugestão é que você coloque aqui em Newton, coloque aqui em milímetro quadrado, que o valor que der é o valor em megapascal. Entendido? Pessoal, botei aqui 2 vídeos, dê uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, que é um CP sendo rompido. Olha como esse CP está sendo rompido. Você vê que ele está com bolacha de neoprene, né? Embaixo e em cima. Ó, rompeu, fissurinha vertical. Você viu que ele simplesmente aumentou o seu volume, né? Por que vocês acham que aconteceu isso? Então tá aqui o CP, botei carga aqui, tá? E aí, obviamente, reage aqui embaixo, né? Reage aqui embaixo. E por que é que essa fissura
ela ocorreu assim, ó, na vertical? Alguém tem alguma dica? Por que que essas fissuras são fissuras que ocorrem na vertical? Tá? Existe uma propriedade do concreto, pessoal, que é o coeficiente de Poisson, tá? Então, imagina, faz de conta que aqui dentro, ó, eu peguei um quadradinho aqui, transformei, tirei esse cara aqui para fora, para mostrar para vocês por que que essas fissuras ocorrem. O que que ocorre? Ó? Quando eu faço a força aqui, que reage aqui embaixo, tá? Esse CPzinho aqui, ele tem uma leve diminuição, né, de seu comprimento, ele diminui aqui levemente e aumenta um pouquinho esse seu volume lateralmente em função do coeficiente de Poisson. Ele gera, então, para cá, tensões de tração, tá? Gera para cá tensões de tração. Não sei se vocês sabem, mas o concreto ele resiste muito melhor à compressão do que à tração. Então, o que ocorre é que quando gera uma tensão de tração nesse sentido, abre uma fissura vertical. Então, é por isso que a gente diz, às vezes, que eu estou rompendo o CP a compressão, mas, na realidade, ele rompe a tração, né? Devido ao coeficiente de Poisson, esse valor do coeficiente de Poisson é da ordem de 0,2, tá? Ele vai te dizer aí que as deformações no plano vertical é da ordem de 20% lá do plano horizontal, então ele vai se deslocar mais nesse sentido, né? E aí eu consigo gerar ali uma fissura e ele rompe por tração. Tá ok? Bom, vamos aqui ver o outro vídeo aqui então, tá? Vamos ver esse vídeo. Olha a diferença da ruptura, pessoal. Viu aí? Explodiu, né? Alguém poderia me dizer por que o comportamento dos dois CPs foi totalmente distinto na ruptura? Vocês viram lá que o cara aplicou carga e ele só, né, fez ali uma fissurinha e acabou o ensaio. O outro, ele explodiu, né? Por quê? Vamos lá, respondam aí para mim. Eu gostaria que se manifestasse, abre o microfone. Alguma dica que alguém queira falar, abre o microfone e diz. Se não disserem, aí eu vou ter que escolher ao acaso aqui novamente. Alguém? Ninguém? Bom, eu vou lá pro último. Então, eu escolhi o primeiro. Eu vou lá pro último agora. Wagner Lima, tá aí, Wagner? Tá acompanhando? Tô sim, professor. Você teria alguma sugestão de resposta para os dois vídeos? Por que que o primeiro ele não explodiu e o segundo explodiu? Eu não sei bem, mas talvez seja por conta da área de contato. Não. Todos os dois CPs eram CPs 5 por 10, 10 por 20, perdão. Não foi devido à área de contato. O CP era exatamente igual. Só que um na ruptura, ele simplesmente foi lá e, né, que amassou ali e parou o ensaio. O outro, ele explodiu, né? Na hora que o CP rompeu, ele estilhaçou pedaço para tudo quanto é lado. A área de contato é a mesma, é o mesmo CP. Alguém quer ajudar o Wagner? Obrigado, viu, Wagner? Mas a ideia mesma aqui é que vocês se exponham. Eu fico aqui todo dia mostrando a cara, não estou vendo ninguém, né? O Aldo que ainda estava mostrando aí sumiu. Quem mais? Então, deixa eu perguntar outro aqui. Pedro Lino. Aí, o Aldo voltou.
Pedro Lina. Obrigado, Wagner. Pedro Lina, tá aí, Pedro? Tá aí? Espaços vazios. Opa, tem a ver com espaços vazios. Qual que você acha que tem mais vazios? O primeiro CP que não explodiu ou o segundo que explodiu? Qual que você acha que tem mais vazios? O que explodiu tem mais vazios. Negativo. Negativo. O que não explodiu é que tem mais vazios. Certo? Aí vamos lá, ó. Se o que explodiu tem mais vazios, o que explodiu, a resistência você acha que é maior ou que é menor? Qual que vocês acham que tem maior resistência? Qual que você acha que deu mais carga? O que explodiu ou o que não explodiu? Bom, Eu acho que explodiu. opa, o Alexandre Carneiro disse que o acha que explodiu é que deu maior resistência. É isso aí. Eu ia dar... Porque teve uma força maior, não foi não, professor? Colocado aí, quando teve maior força, aí explodiu. No outro, Exatamente. quando foi colocado menos força, ele só... Exatamente. Pessoal, isso aí tem a ver, tudo tem a ver com energia, né? Eu tô ali, ó, imagina ali que eu tô com um CP, eu tô com esse CP aqui, ó, faz de conta que isso aqui é meio transparente, esse negócio aqui, né? Mas eu acho que dá para vocês enxergarem que eu tô... Vou ver se eu tenho... Pronto, vou pegar o mouse aqui, que é preto. Faz de conta que isso é meu CP. Né? Então, se eu colocar uma força aqui nele, estou concentrando energia, estou botando energia nele aqui. Né? Se ele for um CP que concentra pouca energia, aí quando ele romper, ele não dissipa essa energia de uma forma tão brusca. Não é nem que não dissipa de uma forma tão brusca, deixa eu até corrigir minha fala. O concreto ele tem uma característica de ruptura que se chama ruptura frágil. O que é a ruptura frágil? Isso não quer dizer que ele é um material fraco. Não confundo aí fragilidade com fraqueza. Eu posso fazer um concreto forte que ganha resistência alta, mas ele continua sendo um material frágil. São tipos de ruptura. Ruptura frágil e tem ruptura dúctil. O que é a ruptura frágil? É aquela que ela dissipa toda a energia, ele rompe de uma vez, ele dissipa toda a energia na ruptura de uma vez. Tá? Que é o que vocês viram ali. Todos eles têm ruptura frágil. Só que o CP mais fraco, que tem mais vazios, ele rompeu, ele não explodiu porque ele não tinha tanta energia. A força era pequena. O outro não. O outro, aquele concreto outro lá, pessoal, só para vocês terem ideia, ele era um concreto, se não me falha a memória, da ordem de 90 MPa. Então eu boto muita carga ali, ó, apertando muito. Então, quando ele rompe, ele explode, né? Ele simplesmente explode, dissipando toda essa energia. Tá bom? Professor, então a forma como explode indica qual a resistência maior, né, do concreto? Se eu tiver que classificar qualitativamente, sim, qualitativamente. Mas lembre-se que o que efetivamente classifica a resistência é esse valor que a máquina indica, tá bom? Esse valor aqui, ó, que o marcador indica, é esse valor aqui, ó, que esse é o marcador digital e esse é o marcador analógico. É aqui. O que vai acontecer? O CP, aquele CP menor, vamos dizer assim, ó, o marcador marcou isso daqui, ó, sei lá, 20 toneladas aqui, ó, pouquinho. O outro que explodiu, esse ponteiro, ele tá lá do outro lado. Isso aqui ele tinha que dar a volta todinho, tá lá do outro lado, muita energia concentrada, explodiu. Mas ninguém classifica, tá? Ninguém classifica o concreto simplesmente. Mais intuitivamente, né, Bruce? Intuitivamente, sim. Intuitivamente, Certo. sim. Tá? Sim. Da mesma maneira, se eu botasse 2 vídeos para vocês aí numa avaliação e dissesse, ó, qualitativamente indique qual é o que teve maior carga. Os 2 CPs sendo da mesma dimensão, né? O que explodiu vai ser maior.
Certo? Alguma pergunta a mais? Os professores querem fazer algum complemento? O professor Aldo quer fazer um complemento? O professor Lucas quer fazer algum complemento do que foi visto até aqui? Porque eu acho que resistência acabou. Vou passar agora para... não, ainda tem alguma coisa aqui. Mas mesmo assim, alguém quer fazer algum complemento? Posso continuar? Tá tudo certo, professor, pode continuar. Beleza, obrigado. Pergunta da Maria Laura. Professor, esses dois são de ruptura frágil? Não entendi a diferença entre frágil e dúctil. Ora, todos os dois são de ruptura frágil. O concreto em si, ele é um material de ruptura frágil. A diferença é que a maneira que eles dissiparam a energia acumulada lá na compressão, né, foi diferente em função da intensidade, da quantidade de energia. O primeiro só fez aquele estufamento, né, e quebrou para o lado e acabou o ensaio, né, porque a quantidade de energia era baixa. O outro, como acumulou muito, ele explodiu. É uma característica do concreto. O concreto é um material frágil. Material dútil, certo? Aço. É por isso que a gente pega, um dos motivos que a gente pega a barra de aço e mete lá dentro do concreto, né? Pega um material frágil, mistura com material dútil. Imagina o seguinte, pessoal, imagina que a gente tivesse as estruturas todas sem serem estruturas de concreto armado e essas estruturas fossem colapsar. Olha aí o perigo que era, né? Você está aqui sentado lá na tua casa, no teu prédio, e aí a estrutura está prestes a entrar em ruína e ela simplesmente cai de uma vez. Podem ver que as estruturas, elas avisam. Parece uma fissura, né? Esse aparecimento de fissura inicial que ocorre é muito em função do aço, né? O aço começa a escoar, tem ali a transferência de carga da aderência do aço para o concreto. Então, é um casamento perfeito de duas coisas, de comportamentos completamente distintos, né? Aço dútil, concreto frágil, jogo os dois dentro da estrutura, misturo os dois para fazer concreto armado, e aí eu consigo ter uma estrutura que funciona bem. Bom, deixa eu correr aqui. Fatores que influenciam a resistência à compressão do concreto. Resistência da pasta. A resistência da pasta a gente já viu, né? Depende da relação água-cimento da pasta, depende da resistência do cimento. A gente viu que tem cimento de classe 25 MPa, classe 32 e classe 40. Depende da idade, né? Quanto mais velho for o concreto até uma determinada idade, em um curto período de tempo, digamos assim, dos 7 aos 21 dias, quanto mais velho for o concreto, tá? Mais resistência ele vai ter. Depois que o concreto tiver uma certa idade, ele praticamente a resistência não cresce mais. Depende do teor de ar incorporado, quanto mais ar, né, menos resistência, a gente comentou isso sobre questão de vazios. Depende da resistência do agregado, principalmente para concretos de elevada resistência. Então, quando eu vou fazer concretos aí de 60, 70, 80, 90, 100, a resistência do agregado, ela importa. Concretos de resistência mais baixa, a resistência ela não tem tanta interferência. Tá? Por quê? Porque o agregado ele é muito resistência. Tá? Professor, quem explodiu tem coeficiente de Poisson maior? Negativo. Todos os dois têm o mesmo valor de coeficiente de Poisson. Certo? Coeficiente de Poisson é a relação entre esses deslocamentos nos planos X e Y. Tá? É uma propriedade do concreto. Certo? Todos os dois têm o mesmo valor de coeficiente de Poisson. E depende da compacidade do concreto. Tá? Então, quanto mais compacto for, então quando eu escolho uma granulometria boa, faço um concreto bem compacto, essa resistência tende a aumentar. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui, ó, só para ilustrar, ó, se a gente pegar aqui, por exemplo, comparativo de concreto de relação água-cimento 0,65, um concreto CP3 32, ou seja, um concreto de cimento Portland com escória, tá? Um concreto de escória de aciaria,
classe 32, ele deu aqui a uma determinada idade, deu 23 MPa. Eu só fiz aumentar a resistência do cimento. Ó, 32 eu usei o cimento 40, mesma relação com o cimento, mesmo traço. Em vez de ser 23, ele deu 27. Aumentei a resistência do concreto. Desculpa, aumentei a resistência do cimento. A resistência do concreto, obviamente, aumenta também. Outra coisa aqui, ó, que vocês podem ver, é a medida que eu diminuo, para o mesmo cimento, ó, vamos pegar esse cimento aqui, ó, a medida que eu diminuo a relação água-cimento, estou diminuindo a relação água-cimento, então estou diminuindo a quantidade de água livre que vai ter lá dentro, e, consequentemente, estou diminuindo a quantidade de vazios que vai estar lá dentro dessa mistura. Então, diminuir a relação água-cimento, olha o que acontece com a resistência à compressão. Ó. 27 passa para 32, 37, 42, 49. Aumenta. Então, aquele concreto que explodiu, ele foi um concreto, com certeza, de relação água-cimento baixa. Certo? Porque tem menos água livre lá dentro para formar os vazios. Então, está tudo relacionado com vazios. Tá? E o concreto que não explodiu é um concreto de relação água-cimento alta, com toda certeza. Professor? Sim? Só fazer um adendo aí. Tem também a maneira como a gente faz o ensaio, né? Que é com a velocidade do pistão constante, ou então o aumento da carga constante. Para a máquina, ela entende que ela tem que ir ali numa certa velocidade, e quando ela encontra o concreto de muito maior resistência no caminho, a máquina tem que ir com mais impulso, um ímpeto maior. E como o material que está ali dentro tem muito mais resistência, você sobe com um módulo maior numa carga maior. Daí acumula maior energia, né? Maior energia mecânica. Então, assim que o corpo de prova gera a primeira fissura e ele é frágil, tem muita energia mecânica acumulada, e aquela energia ela é liberada em energia cinética muito rapidamente. E aí voa pedaço para todo lado, como deu para ver muito bem no vídeo. É uma transformação abrupta ali de muita energia mecânica, mais do que no outro corpo de prova que tem mais vazios, e liberado em muito pouco tempo, e na forma de energia cinética. Perfeito, perfeito. Ó, muito bem lembrado pelo professor Lucas. Quando a gente vai fazer esses ensaios, essas máquinas, pessoal, elas são máquinas computadorizadas, né? Nós vamos fazer esses ensaios lá, espero que tenhamos a oportunidade de fazer na aula prática, mas essas máquinas são todas computadorizadas, tá certo? Então, você diz aqui no computador qual é a taxa de incremento de carga. Se não me falha a memória, é meio MPa por segundo, é o incremento de carga. Então, você faz um cálculozinho, e aí ele transforma o meio MPa para força. Então, ele tem esse pistão aqui, ó, nesse caso aqui, o pistão está embaixo e ele que sobe, tá certo? Então, esse pistão ele tem que subir em uma velocidade tal que mantenha constante essa aplicação de carga. Muito bem lembrado pelo professor Lucas. Tá certo? Bom, então vamos para frente. Aqui eu já falei. Pessoal, a gente pode... A norma, ela prevê que a gente faça aí uma estimativa do crescimento da resistência à compressão. Certo? Geralmente a gente molda CPs para ter essa ideia de resistência aos 3, 7, 14, 28, 56. Então, eu crio uma curva de crescimento de resistência. Essa curva aqui, ó. Eu consigo ter vários valores de resistência à compressão em várias idades. Eu crio uma curva. E aí a NBR 6118, ela simplesmente diz o seguinte: se você não tiver esses dados reais, tá, o ideal é que você molde corpo de prova e faça os ensaios com 3, 7, 14. Entendeu? Esse aqui ele começou com um dia, ó. Ensaio com 1, 3, 7, 14, 28 e de repente tem mais, 56, 91, etc. Se você não tiver, você pode fazer a estimativa, né, desses valores por meio dessa fórmula, né? O quociente aqui entre a resistência à compressão na idade que você deseja e o FCK é dada por um valor beta 1, e esse beta 1
é um exponencial dessa equação, onde o valor de S aqui, ó, que está aqui na equação, ele basicamente depende do tipo de cimento, tá? Se o cimento for um cimento CP3 ou um cimento CP4, o valor de S é maior. Se for um cimento CP5, CP1 ou CP2, o valor de S é um pouco menor, 0,25. Se for um CP5 Ari, o valor de S é um valor menor ainda, 0,2. Esse valor de S sendo menor indica que você vai ter ganhos de resistências maiores. Então, se vocês olharem aqui, ó, a curva do CP5 é a curva que está mais em cima, certo? É a curva que vai estar com os maiores ganhos de resistência. Por quê? Porque é um cimento CP5, é chamado de Ari, é um cimento de alta resistência inicial. Então, é um cimento que ganha resistência muito rapidamente. Ganha resistência muito rapidamente. Diferentemente, por exemplo, do cimento CP3 e cimento CP4, que é um cimento que tem pouco clinker e tem muita escória, no caso do CP3, e tem muita pozolana, no caso do CP4. Tá? Então, são cimentos aqui, ó, que ganham resistência mais lentamente. Tá? O ganho de resistência, ele depende também do tipo de cimento. Ok? Resistência à compressão, vamos passar para resistência à tração. Norma de resistência à tração 5738, moldagem de corpo cilíndrico e prismático. Vocês vão ver que existe CP prismático para resistência à tração. NBR 12142, que é a determinação de resistência à tração na flexão. E a NBR 7212, que é a determinação da resistência à tração por compressão diametral. Tá? Então, esse é o ensaio de resistência à tração por compressão diametral. Então, você pega aquele CP cilíndrico, ou 10 por 20, ou 15 por 30, põe nesse aparato e leva lá para a máquina fazer a compressão, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Esse é um ensaio também chamado de ensaio brasileiro, ensaio Lobo Carneiro, foi desenvolvido por um engenheiro brasileiro. Eu estou aplicando tensões de compressão aqui no meio, vai gerar, lembra lá do coeficiente de Poisson? Vai gerar, basicamente, nessa zona aqui, tração pura, tá? E aí o CP, ele abre aqui no meio, tá? Então, a tensão de tração é 2 vezes a carga, novamente, o ideal é a carga em newtons, tá certo? Dividido por π vezes d, que é o diâmetro, vezes L, que é o comprimento do corpo de prova, todos os dois em milímetros. Que aí eu vou ter newton por milímetro quadrado e o valor aqui vai me dar em MPa já, tá certo? Em megapascal, ok? Bom, tem mais coisa, mas eu falo um pouco mais na frente. Existe o outro ensaio, que é o corpo de prova prismático, que é o tração na flexão. Esse ensaio aqui é muito utilizado para pavimento de concreto, né? Onde eu vou ter ali, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ir no aeroporto, o avião chega ali, estaciona no pátio de concreto, né? Naquelas placas, então eu tenho uma carga ali pontual gerando flexão, tá certo? Então, como é esse CP? Ele é um CP prismático de comprimento aqui, de altura L sobre 3. O comprimento dele aqui é L, tá? O comprimento aqui é L. A altura é L sobre 3 e a largura também é L sobre 3. E aí o que a gente faz? A gente coloca esse CP distante aqui, uma certa distância. O CP típico desse ensaio, pessoal, é um CP 15 centímetros de altura por 15 de largura por 50 de comprimento, tá? Então, aqui, para ser distante de L sobre 3, desculpa, eu tinha dito que o comprimento é L, não. O comprimento, a distância entre os apoios é que é L. O comprimento dele é um pouquinho maior. Como eu tinha dito, aqui é 15 por 15 por 50. Aí, o que a gente faz? A gente dá um espaçamento aqui de 2,5 centímetros para esse CP, por exemplo.
Então, 2,5 daqui para a borda, 2,5 daqui para a borda, forma 5. 50 menos 5, eu tenho 45. Né? Então, o L aqui é 45. 45 dividido por 2, eu tenho 15. E aqui eu tenho 15. Tá? O apoio de cima, ó, ele vai estar nos terços médios. Então, daqui, desse apoio aqui, ó, na horizontal, para esse outro apoio, eu tenho 15. A distância entre os dois apoios no vão central é 15 também. E a distância para o outro apoio é 15. Não sei se vocês se lembram, vocês já viram aí diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante, já viram isso, né? Nas disciplinas, eu acho que já. Então, se vocês forem verificar, vocês vão ver que aqui no meio, nesse vão aqui, é um local que eu tenho flexão pura, tá? Então, eu estou vendo aí, nesse ponto aí, a flexão pura nesse vão central, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu estou aplicando carga, esse CP, ele vai quebrar, né? Vai romper. E aí, ele pode romper, basicamente, de duas formas. Ou ele rompe aqui fora do terço médio, tá? Nessa face, ou nessa face aqui, certo? Fora do terço médio. Se ele romper aqui, fora do terço médio, a fórmula que a gente vai aplicar é 3 vezes a força que a máquina marcou, tá? Vezes A, quem é A? É a distância para o apoio mais próximo. Ele pode romper aqui ou aqui, tá, pessoal? Nunca vocês vão ter rompido dos dois lados. Eu vou até apagar um aqui, para não gerar dúvida, tá? Ixi, não estou conseguindo aqui apagar. Enfim, só para lembrar, é um dos dois lados. Não estou conseguindo apagar. É um dos dois lados, tá? Então, quem seria o A aí nesse caso? O A aí seria essa distância aqui, ó, daqui para cá, ó. Essa menor distância, o apoio, tá certo? Essa distânciazinha aqui, ó. Ok? Eu não estou conseguindo desenhar direito porque minha tela está desfocada, tá, pessoal? Só para vocês entenderem porque que eu estou aqui feito doido, clicando em local distinto. Então, é 3 vezes a força vezes A, dividido por B, onde B é a largura, dividido por D ao quadrado, onde D é a altura. Então, basicamente, é 3 vezes F vezes A, e você vai pegar um paquímetro e vai medir aqui essa distância de onde a fissura terminou no CP até o apoio. Essa distânciazinha aqui na horizontal, no plano inferior, que é o valor de A, tá? 3 vezes A, vezes, melhor ir com o apontador, bem aqui, ó. Essa é a distância entre o apoio e onde a fissura terminou. Esse é o valor de A, dividido por 15 ao cubo, tá? Isso se for fora do terço médio. Se ele romper aqui, ó, no terço médio, aí não existe esse negócio do A. É F, que é a carga, vezes L, que é o comprimento, se o CP for de 50, porque existe o CP 15 por 15 por 50 e existe o CP 10 por 10 por 40, tá? Então, L é o comprimento e B e D é a largura e a altura, respectivamente, tá? Bom, então, quando você faz esses dois ensaios, você calcula esse valor de tensão e você calcula esse valor de tensão, um dado importantíssimo, pessoal, é vocês entenderem que esses valores são os valores das resistências à tração por compressão diametral. Então, esse valor aqui é o valor de resistência à tração por compressão diametral. Não é o valor de resistência à tração do concreto. É o valor de resistência à tração por compressão diametral daquele concreto. Eu preciso transformá-lo em resistência à tração do concreto. E esse é o valor de resistência à tração por flexão do concreto.
tá? Não é resistência à tração direta. O que interessa para a gente é a resistência à tração direta, né? Bom, algumas fotos para mostrar o tamanho do CP. Você põe na máquina, ele vai lá, ó, ponteiro de arrasto, rompeu, essa aqui é a carga máxima, tá aqui o CP rompido. Então, aquilo que eu estava falando, ó, a resistência à tração direta, que a gente chama aqui FCT, resistência à tração direta do concreto, ela é 90% da resistência à tração diametral, certo? Ou 70% da resistência à tração na flexão. Então, se por acaso vocês fizerem esse ensaio, vocês vão achar o valor da resistência à tração na flexão, multiplica por 0,7 e o resultado é a tração direta do concreto. Se vocês quiserem achar a tração direta usando esse ensaio, você faz o ensaio, calcula o valor da resistência por compressão diametral e multiplica por 0,9, tá? São adaptações em função da geometria do ensaio. Bom, o ideal é que você tenha o concreto, faça um dos dois ensaios, multiplique pelos coeficientes e ache o valor da resistência à tração, tá? Se você não tiver a oportunidade de fazer o ensaio, existem equações que te dão, te fazem como você achar a resistência à tração, tá certo? Então, para concretos de classe até 50 MPa, a norma indica que a resistência à tração do concreto, a resistência à tração média do concreto, é 0,3 vezes o teu valor de FCK do concreto, que é a resistência característica, a gente vai ver na próxima aula a definição disso, mas é uma resistência à compressão, tá? Considere como uma resistência à compressão. Então, é 0,3 vezes a resistência à compressão elevado a 2/3, ok? Se for de 50 até 90, muda um pouquinho a fórmula, tá? É 2,12, logaritmo neperiano de 1 mais 0,11 vezes o FCK. Todos os valores são dados, os resultados dessas fórmulas são dados em megapascal, tá? Uma coisa que está colocada aqui, que vale a pena comentar, é que a norma, ela sugere uma faixa de valores superior e inferior. O valor inferior característico da tração é 0,7, esse valor médio, e um valor característico superior é 1,3, esse valor médio. Ou seja, quando se for fazer o cálculo os cálculos de resistência, né, os dimensionamentos, para concretos convencionais, a resistência à tração, ela é tão pequena que o calculista até despreza. Mas quando eu tenho resistências maiores, eles levam em consideração, levando essas fórmulas aqui em voga, tá certo? Pessoal, um exercício rápido, por favor, peguem aí uma calculadora, o celular, e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma conta o seguinte. Imagine um concreto de 30 MPa, certo? Concretinho de 30 MPa. Quanto vocês acham que seria o resultado de resistência à tração desse concreto de 30 MPa? Ó, a fórmula é essa daqui, ó. Não é 30? Então, é 30. Deixa eu fazer aqui no meu aqui. Queria que vocês fizessem aí também, ó. É 30 elevado a 2/3, né? E o resultado vezes 0,3. Tá dando aqui, ó, 2,89. Em resistência, a gente trabalha com uma casa decimal, 2,9 MPa, né? Então, ó, vocês. Para calcular o valor mais correto, o ideal é você usar, o quê? É fazer o ensaio,
tá? O ideal é você ter aqui os corpos de prova para fazer o ensaio. Não teve a oportunidade de fazer nenhum dos dois ensaios, vem aqui para a fórmula e usa essas duas fórmulas. Não teve a oportunidade de fazer a fórmula, esqueceu de fazer a fórmula, uma aproximação, tá? Que você pode levar em conta, com uma certa grosseria, é dizer que a resistência à tração do concreto, ela é 10% de sua resistência à compressão. Então, um corpo de prova de 30 MPa, eu vou ter 3 MPa de resistência à tração. 10% disso, eu tenho aí 3 MPa. Quando a gente usou essa fórmula, deu 2,89, né? É uma aproximação, tá? Esses casos, eles destoam um pouco mais quando eu venho para esses concretos de resistências um pouco mais altas. Fica como exercício de depois vocês fazerem esses cálculos de resistência à tração em todos, tá? E comparar com os 10% e ver quanto é esse erro que a gente tem em fazer essa aproximação de 10%. Ok? Feito? Vamos, então, para módulo, tá? Eu vou correr aqui um pouco, porque tem módulo e mais duas coisas, fluência e retração. A gente combinou aqui que não é para passar de 10 horas, né, Aldo? O Aldo, que é o chefe, disse que não pode passar de jeito nenhum de 10 horas. Então, eu tenho aqui 15 minutos. Chefe é você. Para a gente falar sobre essas três propriedades. Pessoal, o módulo de elasticidade é fácil de vocês entenderem, porque vocês já passaram aí pelas disciplinas de mecânica. É o nosso famoso módulo de Young, né? Eu tenho aqui um corpo de prova que, à medida que eu vou aumentando as tensões, esse corpo de prova vai diminuindo o seu tamanho. Então, existe uma relação. E se eu pegar o comprimento dele, né, o ΔL, dividir pelo L, que é o comprimento original, em vez de ter deslocamento, eu tenho a deformação. Então, se eu traçar um gráfico, tensão, tá, deformação, eu vou ter uma curva a essa semelhança, tá? Então, nesse trecho inicial, tá, existe aí uma proporção direta entre tensão e a deformação. Para passar de uma proporção para uma igualdade, eu preciso inserir uma constante. Essa constante é chamada de módulo, e já lhes digo que o módulo também não é constante, é uma adaptação, tá? O módulo é essa dita constante entre a tensão e a deformação, tá? E aí o que a gente faz é dividir o módulo em basicamente dois tipos, depois eu volto, tá? Um chamado módulo de elasticidade, que é o módulo de deformação tangente inicial, é a inclinação daquela reta entre meio MPa e 30% da carga última. Então, aqui, ó, quando eu saio de meio MPa e venho até um certo valor, 30% da carga última, esse módulo que está aqui, ó, nessa retinha aqui, é o que a gente chama de módulo de elasticidade ou módulo de deformação tangente inicial. Aí você vê que chega a um determinado momento que essa linearidade ela passa a não existir e o concreto começa a plastificar, e aí eu tenho o módulo de deformação tangente, ou simplesmente módulo de deformação, que é a propriedade cujo módulo é o coeficiente angular de uma reta secante, passando por meio MPa até uma tensão dada, considerada no ensaio. E aí essa tensão, ela pode ser aqui, ó, como está mostrado aqui nesse desenho, ó, pode ser esse, ó, esse aqui é o tangente inicial. Eu posso ter aqui, que é o módulo de elasticidade, aí eu posso ter aqui, ó, o módulo de deformação a 40% da carga última, posso ter a 50% da carga última, mas, ou seja, a reta vai se inclinando, e como vocês estão vendo como a reta está se inclinando,
esse módulo ele fica cada vez menor, tá certo? Então, uma coisa que a gente vê aí é que o módulo de elasticidade inicial, ele é sempre um módulo maior do que o módulo secante ou um módulo de deformação. Para poder fazer esse ensaio, né, para determinar essa propriedade, a gente usa os mesmos corpos de prova cilíndricos, tá? Não usa prismático, usa o cilíndrico. A norma de ensaio é NBR 8522. Tá? Bom, como é que eu faço o ensaio? Eu boto aqui esses anéis nos terços médios do CP, então eu pego isso aqui, divido um terço, um terço, um terço. Desculpa, não é um terço, né? Eu boto ele aqui no meio, esse anel ele tem 10 centímetros. Como o CP ele tem 20, vai sobrar 5 para cima e 5 para baixo. Aí o que acontece? Eu vou aplicar a carga e vou ler os deslocamentos. Tá? Então, aqui está aplicando carga, ó, e o reloginho está marcando o deslocamento. Aí eu pego esse deslocamento para aquela carga, divido pelo L original e encontro a deformação. Tá certo? Contra a deformação. Esse aqui é um método mais antigo que você precisa ficar lá olhando. O cara precisa ficar lendo, pode ter erro. O que a gente usa lá no nosso laboratório, no laboratório de materiais, é utilizar equipamentos desse tipo aqui. Isso aqui são LVDT, são transdutores lineares de deslocamento, né? São sensores de deslocamento e são ligados, vocês estão vendo os fios aqui, ó, são ligados diretamente na máquina. E aí a máquina já lê quanto é que deslocou de um, deslocou do outro, tira a média, já calcula, tira a média dos dois, já calcula a deformação e já traça o gráfico para a gente. Certo? E, consequentemente, já me calcula o valor do modo de elasticidade. Tá bom? Eu já disse. Então, ó, os módulos são esses. Ó. Eu tenho aqui uma tensão última, que eu preciso saber. Qual é a carga de ruptura do CP? Para isso, eu pego 2 CPs antes de fazer o ensaio e rompo. Tá? Tiro a média dos dois, eu tiro a tensão última. E 3 CPs restantes, o ensaio são 5. Não quero me adentrar no ensaio, porque tem a aula prática. Mas, para poder fazer uma determinação do módulo de um concreto, eu preciso de 5 CPs. 2 eu vou fazer a determinação da tensão última, tá? E os outros 3 eu vou determinar o módulo, e o módulo vai ser a média dos 3 módulos. Então, primeiro eu faço tensão última, e aí vou fazer aqui, ó, meio MPa e 30% dessa carga última. Por exemplo, se essa carga última for 30 MPa, 30% de 30 dá 9 MPa. Né? Então, esse valor aqui é 9. Então, eu vou fazer um ensaio de meio até 9. Determino a deformação no ponto A, que é o ponto de meio MPa, deformação no ponto B, que é de 30 MPa, de 9 MPa, 30% da carga última, tá? E calculo o módulo, o módulo de elasticidade com essa formulação aqui, mais na frente. Qualquer coisa além disso é o módulo secante, né? Então, posso fazer aqui, ó, no ponto C, que é 40%, posso fazer no ponto D, sei lá, 50%, tá? Esse aqui é o esqueminha do ensaio. Eu saio do zero, aplico 30% da carga última, fico lá 60 segundos, é uma acomodação, descarrego, carrego de novo a meio MPa, fico 60 segundos, subo a carga até 9 MPa, o exemplo de 9, é 30% da carga útil, estou fazendo um exemplo para 30 MPa. Fico lá 60 segundos, descarrego. Então, tá vendo aqui, ó, que eu faço 3 ciclos, tá? Carrego, descarrego, faço 3 vezes. No último, no quarto ciclo, entre 60 e 90 segundos, eu faço a leitura da deformação, tá? Então, eu faço essa leitura aqui, ó,
no ponto A. Quem é essa leitura no ponto A? É esse cara aqui, ó, no meio MPa. Depois, eu vou até 30% da carga última, faço a leitura do ponto B, leitura desse valor aqui, ó, do ponto B, e finalmente aplico a fórmula. O modo de elasticidade não é essa reta, né? Não é essa inclinação da reta, perdão. Então, se a inclinação da reta é essa tensão menos essa, dividido por essa deformação menos essa, tá? Aqui nessa formulação matemática. Com isso, eu consigo o valor do módulo. Bom, novamente, o ideal é que você tenha os CPs, vá para o laboratório e faça esses ensaios. Tá certo? Vai lá e faz um ensaio em 3 CPs, tira a média. Mas vamos supor que você não tem, e você vai fazer uma obra. Então, você pode estimar o valor do módulo. Novamente, existem fórmulas, ó, a 6118 fala que o módulo de elasticidade inicial, tá? O tangente inicial, é um alfa-E. O que é esse alfa-E? É um coeficiente que depende do tipo de agregado que você está usando, agregado graúdo. Se você estiver usando um basalto ou diabase, o alfa-E é 1,2. Se você tiver um granito ou um gneiss, o alfa-E é 1. Se tiver um calcário, o alfa-E é 0,9. Se tiver um arenito, o alfa-E é 0,7. Ou seja, agregados mais moles vão dar módulos menores. E aí, pessoal, o que a gente precisa se lembrar é o seguinte, ó. A fórmula aqui, ó, tensão é o módulo vezes a deformação, né? Depois que eu carrego toda a minha estrutura, carreguei tudo lá, eu posso considerar até essa minha tensão aqui constante. Que é o que vai entrar num apartamento, pessoas, contribuição de carga é mínima, né? Então, se eu disser que esse cara aqui é constante, vou ver se eu acerto, pronto. Se eu disser que esse cara aqui é constante, tá? E eu aumentar o valor do módulo, tá? O que é que vai acontecer com o valor da minha deformação? Vai ter que diminuir, tá certo? Deformação diminui. Então, o que que acontece? Grandes valores de módulo de elasticidade, aquilo que o professor Lucas justificou naquela explosão. A gente não viu aqui na fórmula que há uma proporção entre a resistência e o módulo. Ó, esse aqui é o valor do FCK, que é uma resistência à compressão mecânica, e eu tenho aqui o módulo de elasticidade. Ó. Eu aumento a resistência, o módulo aumenta. Né? Aumentei aqui a resistência para esse módulo aqui aumentar. Tá? Então, voltando lá, quando eu aumento esse módulo, as deformações são menores, tá? Desse concreto. O concreto fica muito menos deformável. Bom, vamos só continuar aqui. Então, a fórmula clássica do módulo para a resistência à compressão dada pela 6118/2014 é essa aqui, de 20 a 50 MPa, alfa E 5.600, aí GFCK. Se for de 55 até 90 MPa, a fórmula muda, ó. Já é um pouco mais complicado, 21,15, 10 a 3, alfa F, CK dividido por 10, mais 1,25, elevado a 1/3, tá? Eu vou me ater o meu comentário a essa, que é o próximo slide, a essa formulação aqui, ó. Porque se a gente for usar para cada... Depois eu volto, tá? Se a gente for usar para cada classe de resistência, ó, 20 MPa, o módulo de elasticidade é 25, o módulo tangente secante veria 21.
e daria 28 de módulo, depois 24. Então, vou pegar só esse de cima aqui, a título de ilustração, ó, 25, 28, 31, 33, 40, 45, ó. Ou seja, um concreto de 30, ele teria que dar, pela formulação da NBR 6118, teria que dar 31 gigapascal. Módulo é em giga, tá, pessoal? Só que nós fizemos um trabalho aqui em Fortaleza para avaliar os concretos daqui, para saber, porque aqui em Fortaleza o agregado é granito ou é um fonólito, que é um granito também, tá? Então a gente fez um trabalho aqui em algumas concreteiras para a gente ver a relação entre o módulo e a sua resistência, se efetivamente esse valor sugerido pela norma aqui, ó, já que é um granito, se ele é 1, tá? E olha só, pessoal, o que a gente descobriu, ó. A depender do tipo de concreteira, tá? O alfa-E não é 1. O alfa-E ele se aproxima muito de 1, ó, nessas concreteiras aqui chamadas de A e B. Tem uma concreteira C que o alfa-E é 0,66 e tem uma concreteira D que o alfa-E é 0,88. A implicação, o calculista, se ele for usar a norma ao pé da letra, ele vai dizer que o concretinho dele aqui é um concreto de 30 MPa, ele é um concreto de 31 GB, só que na realidade, a depender da concreteira, ele vai ser 70% desse 31 GB aí. Não vai ter 31 GB, ele vai ter 21 GB, 22 gigapascal. Aí tem aquela história, diminuir o módulo, olha o que acontece. Voltar lá na fórmula do início, ó, se esse módulo cai, as deformações aumentam. E aí, essas deformações aumentando, eu posso ter problema de quê? Grandes deslocamentos, geração de fissuras, em estruturas, pode haver um desconforto, porque a estrutura vai se movimentar, não é que ela vai cair, mas para as pessoas que estão lá vão se sentir desconfortáveis. Bom, o modo de elasticidade secante também pode ser estimado, tá? 40% a 45%, existe essa formulação, é um alfa-I vezes o módulo inicial, o alfa-I é 0,8 mais 0,2 FCK dividido por 80, e sempre o alfa-I tem que ser menor do que 1. Então tá aqui, ó, o valor do alfa-I, para 20 é 0,85, 0,86, etc. E para os concretos maiores resistências, o modo de elasticidade ele tende a se igualar pelo módulo secante. Posso também utilizar essas fórmulas aqui para estimar o módulo de elasticidade em qualquer idade entre 7 e 28 dias. Módulo no tempo, o FCK no tempo, dividido pelo FCK real, elevado a meio, se for entre 24. E aqui o FCK, o valor da resistência em qualquer idade, entre 7 e 28, elevado a 0,3, se o concreto fosse entre 50 e 90. Resumo disso daqui que eu posso dar para vocês. Nós já fizemos vários ensaios, tá? A diferença do módulo aos 7 para os 28 dias, geralmente varia na ordem aí de 2 gigapascal, tá? Se vocês fizerem essas contas aqui, botando aqui os valores estimados de resistência, depende do tipo de cimento, né? Mas se você botar, por exemplo, aqui, ó, 35, 30 MPa, que é o que dá mais ou menos aos 7 dias, tá? Para um FCK de 35, alguma coisa assim, você vai ver que esse valor aqui, ele vai dar muito próximo do valor, vai dar muito próximo de 1. Né? Então, eu vou ter valores próximos aí da ordem de diferença, pelo que a gente já mediu, da ordem de 2, 3 gigapascal. Ok? Quem influencia no módulo? Resistência à compressão, resistência do concreto, né? Quanto maior a resistência à compressão, maior o módulo. Consistência do concreto, se eu tiver um concreto muito plástico, que eu consiga moldar melhor, dar maior compacidade.
Volume de pasta por metro cúbico, teor de umidade dos corpos de prova, dimensão máxima característica do agregado. Quanto maior o agregado, mais o módulo eu consigo aumentar. Então, se eu quero aumentar módulo, eu ponho mais agregado e aumento o tamanho do agregado. Dimensão dos corpos de prova, temperatura de ensaio, natureza da rocha do agregado. Esses são os fatores de influência. Ao finalizar sobre o módulo, pessoal, tem um exemplo que eu gosto de dar muito, falar muito sobre isso na sala, para vocês entenderem o que é o módulo junto com a questão do agregado, etc. Imagine que nós somos feitos de concreto, certo? Então, se nós somos feitos de concreto, carne, bem molinho, né? Aqui, ó, mexendo na carne aqui, ó, bem molinho. Essa carne bem molinha, ela é pasta, tá? E o osso, tá? Rígido, ele é o agregado. Então, nós somos, só para ilustrar, para vocês entenderem bem essa questão do módulo, tá? Então, nós somos uma mistura de pasta, carne e agregado, osso. O que vocês acham? Eu tenho 1,78 m de altura. Se eu tirar o meu esqueleto ósseo do meu corpo, qual é a altura que eu fico? Quanto é que vocês acham que eu fico aí? Vou ficar um bolo de carne aí de, sei lá, 30 centímetros, né, de altura. Ou seja, totalmente flexível, totalmente deformável, tá certo? Então, quando eu tiro o agregado do concreto, esse agregado se deforma muito, tá? Ele fica muito deformado. Quando eu jogo o agregado lá dentro, ele ganha rigidez, ele se deforma menos, tá? Essa é para vocês entenderem um pouco a questão dos agregados, e aí, principalmente, do agregado graúdo. Ok? Bom, então, com esse comentário, eu finalizo fluência. Aldo, tenho 2 minutos para falar de fluência e retração. Eu vou adentrar um pouco mais aí, pessoal. Me dê aí mais 10 minutos, tá? No máximo aí eu termino. Fluência e retração é bem simples, tá? São 2 propriedades simples de vocês entenderem, só tem essas 2. Pessoal, o que é fluência? Amanda, sim, por favor, quem entrou depois, dê o bom dia aqui para eu poder dar a presença, tá certo? Por favor, dê o bom dia aqui para que fique registrada a presença. Eu acho que seria interessante que todos dessem um bom dia de novo, porque o chat, quando eu saí, eu acho que parou, não sei se... Meu chat começa aqui às 8h31, com o Wagner Lima dizendo sim. Tudo que tem para trás eu já não tenho mais. Aqui, não sei se ficou... Enfim, sugiro que todos deem bom dia, não custa nada, tá certo? A marcar de novo. Então, vamos finalizar falando de fluência e retração. Fluência é muito simples, pessoal. Fluência é deformação do concreto sob carga constante. Tá? Tem aquela história de, eu peguei o corpo de prova, eu peguei lá o corpo de prova e apertei aqui. Então, toda vez que eu aperto o corpo de prova, ele diminui um pouquinho de tamanho, né? Mas vai chegar um momento que eu carreguei tudo, deixei ele lá carregado, não aumentei a carga, não aumento mais a carga, mas ele ainda continua a diminuir o tamanho. Ele diminui o tamanho devido a uma propriedade chamada fluência, tá certo? Então, é aumento da deformação ou contração no tempo, tá? Sob carga de longa duração, e aqui a gente considera acima de 15 minutos, que é o tempo que a gente considera, inclusive, para fazer prova de carga, tá? Sem variação térmica nem umidade relativa, tá certo? Aqui está falando 15 minutos, mas os ensaios de fluência, eles demoram muito tempo. Então, tá aqui, ó, é como se, imagina que eu tenho uma tábua, você subiu em cima da tábua, ela se deformou instantaneamente. Se você ficar sentado em cima dessa tábua, ela vai continuar a se deformar até um certo momento que ela vai parar. Transmitir a tela. Só para a Thaís que parou de transmitir a tela, porque aqui está... Aqui está ok, professor. Tá ok, né? Thaís... Ok. Normal. Muito bem. Então, imagina aqui, pessoal, ó, eu tenho um comprimento 1 aqui, ó,
botei uma carga em cima dele, e aí, com o tempo, esse corpinho de prova vai se deformando com o passar do tempo, entendeu? Com o passar do tempo, ele vai sem eu aumentar a carga, tá? É uma brincadeira até que a gente faz com à medida que a gente cresce até uma certa idade, depois começa a diminuir, né? De altura. A brincadeira que diz que diminui por fluência, né? vamos lá. O que é, Aldo? Teu microfone está aberto. Estou fluindo. Tá Estou fluindo. fluindo. Então, pessoal, olha aqui como são as deformações, ó. Isso aqui no tempo, ó. Isso aqui é tempo, isso aqui é deformação. Então, ó, eu estou com um tempo aqui, produzi uma peça de concreto, apliquei uma carga sobre essa peça de concreto, ela foi, ó, se deformou um E1, que é a deformação elástica inicial, tá? Se eu tirar a carga aqui, essa deformação volta, zero, certo? Mas eu apliquei uma carga, deixei ela lá, e aí deixei passar o tempo, ó. Esse AT aqui é um ΔT de tempo que eu deixei passar. O que aconteceu? A carga não aumentou, mas a deformação por fluência, ela apareceu no tempo, ó. Veio, e aí ela tende a ficar constante, tá? Então, esse EF aqui, ó, é a deformação plástica de fluência para o período sob carga constante. Então, esse aqui é a fluência. Se eu chegar lá e tirar a minha carga, tá? Aí ela vai recuperar um pouco essa deformação, que é esse EIR, deformação elástica recuperada. Ele não recupera tudo, ó. Se eu tirasse aqui, ele ia recuperar tudo. Mas eu tirei lá no tempo, ele recupera um pouco, vai recuperar um pouquinho devido à fluência e vai ter aqui, ó, uma deformação residual permanente. Certo? Ou seja, o corpo vai continuar deformado porque eu apliquei aquela carga e deixei ela por muito tempo. Certo? Então, esse aqui é um gráfico que mostra o comportamento típico de... Aqui está uma mistura de aplicação do carga com fluência, mas fluência é só isso aqui. Vim aqui, joguei. Quando eu tirar, vocês vão ver que vai ter um resíduo também devido à fluência. Então, a deformação, ela constitui duas partes, uma rápida e outra lenta. A rápida é irreversível e ocorre durante as primeiras 24 horas após a aplicação de carga. A fluência lenta, por sua vez, é composta de duas outras parcelas, uma lenta irreversível e uma lenta reversível. Existem vários ensaios para medir fluência, tá? Norma brasileira é IQ 224, tem a STM, tem norma americana e tal. Como o ensaio é muito complicado, olha como é o ensaio, pessoal. É ter o corpo de prova aqui, ó, dentro desses tubos aqui, são tubos de concreto, que eu aplico carga, e o interessante é que essa carga tem que estar constante. O corpo de prova, ele deforma um pouco, mas eu tenho que ir lá, por isso que tem essas molas aqui, ó. Tenho que manter essa carga ali constante. E vou medindo aqui, com os gauges, né, essas deformações. E eu deixo isso aí por anos. Deixo isso aí por muito tempo, tá? Então, como é um ensaio longo, tá? Existem aí alguns modelos, algumas expressões que você usa para poder estimar esses valores de influência, tá bom? Bom, vamos para a última propriedade, retração. Pessoal, existem 3 tipos de retração, tá certo? Existe, vou logo para cá, depois eu volto. Existe a retração hidráulica ou retração de secagem, que é o quê? A diminuição do volume. Assim, eu não cheguei a falar o que é retração, peço perdão. Retração, pessoal, é uma redução de volume, tá certo? Eu reduzo o volume do meu concreto sem a aplicação de força. Lembra que a fluência, você diminui ali comprimento, né? Você diminui uma dimensão com a carga constante. A retração não tem carga e eu tenho uma diminuição desse volume
que eu meço ali em uma ou mais direções, tá? Por que essa retração ocorre? Porque eu tenho perda de água da pasta de cimento, daí o nome de retração hidráulica ou retração por secagem. Então, eu reduzo o volume, é a parte que a gente chama de retração hidráulica ou retração por secagem, ou alterações físico-químicas internas, que é o que a gente chama de retração por carbonatação, que é ao longo do tempo. Depois eu volto. O principal é essa aqui, ó. Retração autógena. O que é a retração autógena, pessoal? 1 litro de cimento mais 1 litro de água formam inicialmente 2 litros de pasta e ao longo do tempo, pela retração autógena, diminuem esse volume. Isso é muito simples de você ver quando você concreta uma viga, uma estrutura. No dia seguinte, já que você vai, existe uma fresta entre as laterais da viga. Ou seja, aquele volume inicial, ele diminuiu ligeiramente, e é perceptível aos olhos, certo? Diminuiu por quê? Parte porque grande parte da água evaporou, a evaporação da água livre ou capilar, a água ela evapora e gera tensões capilares importantes que, se não forem combatidas devido à cura, isso que a gente faz cura, o principal motivo que se faz cura. O que você faz aí a cura? Para essa água que está querendo sair, você tampar e deixar essa água lá dentro por um período de tempo. Até as reações internas do concreto ocorrerem e ele ter resistência para combater esses esforços de retração hidráulica ou retração de secagem que ocorre. Uma fissura ocorre, olha a definição aí de quando ocorre uma fissura. Uma fissura por retração, ela vai ocorrer quando as tensões solicitantes de tração, ou seja, a pasta ali está perdendo água e está gerando tensões de tração, então as tensões solicitantes superam as tensões de tração resistentes da pasta de cimento. Tá? Então, eu preciso curar a pasta ganhar resistência à tração, para quando a água sair, ela ter grande resistência à tração, resistente, superior à tensão solicitante. Ok? E o último é retração por carbonatação. Tá? Quando o CO2 entra, ele transforma o hidróxido de cálcio em carbonato de cálcio, e o carbonato de cálcio ele tem um volume menor. E aí, por isso, a retração por carbonatação. Tá? Bom, então, vamos falar aqui o que está aqui escrito. No concreto fresco, a perda de água ocorre por exsudação, evaporação, percolação. Nas juntas dos moldes, evaporação, absorção da água pelo agregado, pelas formas. Ela dá origem à chamada retração plástica, que é a retração por secagem. Essa perda de água pode ser controlada por parte de um concreto de dosagem experimental, procedimentos adequados, adensamento e cura. Combater isso, pessoal, é cura, tá certo? Existem 2 tipos de cura, cura química, cura úmida. Não vou entrar nesse assunto, que isso é assunto para PCE, lá na frente, vocês vão ver isso. E no concreto endurecido, a perda de água ocorre quando ele é exposto a um ambiente de umidade relativa superior a 100%. Ocorre, então, a chamada retração por secagem, retração hidráulica. Perda de água livre é considerada a principal causa da retração por secagem. A água de gel só é perdida em ambientes de umidade relativa menor ou igual a 11%. E a água de hidratação que reagiu quimicamente só é perdida em ambientes com temperatura acima de 100%. Então, essa água livre ela é perdida basicamente para o meio ambiente. Esses são os 3 tipos que eu já comentei. Retração por secagem, essa água adicional é perdida para o meio ambiente, retrai. Carbonatação é ao longo do tempo, isso aí vai ocorrer com meses e até anos de idade. E a autógena, essa sim, esse é um fenômeno de redução de volume, tá certo? É chamado de contração, chamado de autossecagem ou autodessecamento. Algumas fotos aqui do ensaio, ó.
posso medir retração desde lá do estado fresco, ó. Tá vendo que aqui ainda tá molhado, ó? Então, esse aqui é um CP, onde eu tenho aqui um pino e um reloginho. Esse reloginho ele é pressionado. Quando ele começa a retrair, o relógio começa a marcar o quanto que ele retraiu. Ainda no estado fresco, ó, tá vendo? Tem um paninho em cima para não perder a água, o ambiente tem que estar climatizado. Isso aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui é o pino que está dentro do concreto. Quando o concreto retrai, o pino se afasta e aí o reloginho marca. Quando o concreto fica no estado... Ó, essa aqui é uma forma mostrando os dois pinos, ó, de um lado e do outro. E aí, quando o concreto endurece, você continua marcando, ó. Tem aqui um reloginho, e você marca quanto que esse CP ele diminui de tamanho. Como é o gráfico da retração, né? Novamente, tempo em dias e deformação negativa. Aqui é retração, a deformação é negativa. O CP aqui, ele está diminuindo de tamanho, tá? O CP está diminuindo de tamanho. Então, como é isso? Ao longo do tempo, a retração ela começa um pouco mais forte e depois, com o tempo, ela praticamente se estabiliza, né? Se o tempo passar muito aqui, ó, isso aqui vai virar uma reta. Enquanto eu tenho secagem, eu estou retraindo, molhei o corpo de prova. Quando eu molhei o corpo de prova, aí volta uma retração inicial, que é chamada de retração reversível, ou seja, há um aumento de volume. Só que a diferença aqui que existe para a retração da secagem é uma retração irreversível, tá? Ou seja, o concreto ele seca, você põe água, mas ele não volta ao seu volume inicial. Ele sempre fica com uma retração inicial, que é aquela retração tida da retração autógena, né? A retração por secagem, você recupera um pouco, né, dela, mas também não consegue recuperar tudo. Bom, tenho aqui, pessoal, alguns exercícios, tá? Que nós vamos colocar no SIGA, tá? Na realidade, vocês vão receber aí um e-mail de uma plataforma. Tem aqui 3 exercícios para vocês fazerem. E a gente vai mandar aqui por uma plataforma que a gente estava discutindo aqui. Professor Aldo, professor Lucas, encerrei.